Renovando minha saudação às autoridades citadas pelo protocolo nesta noite memorável, gostaria de me dirigir aos presentes através de um breve estudo feito sobre a colonização do século passado na chegada do nosso país. Me refiro ao período em que apareceram em grande número os imigrantes italianos e os trentinos, que nos habituávamos a chamar todos de italianos. Hoje olhamos o mapa da Itália e vemos toda a região de onde vieram os nossos ancestrais. E eles estão por toda parte aqui no Brasil. Pela nossa cidade, lemos as placas de empresas e pessoas de sobrenomes italianos todos os dias. Aqui mesmo, na sede do Poder Legislativo, temos um acervo de sobrenomes italianos. Assim também nos registros das escolas, dos sindicatos, das igrejas, dos cadastros bancários, dos registros de cartório, na lista de jogadores de futebol da cidade e assim tantos outros lugares. Nós que somos descendentes de italianos, sabemos que somos muito generosos, de nossas famílias sempre de números bastante grandes. Dizem por aí que somos mais alegres, mais festivos, mais entusiasmados, mas também nos lembramos do sofrimento que passaram nossos avós. Há 140 anos no passado, entre uma guerra e outra, a região de Trento foi incorporada à Áustria. Durante certo tempo, por lei, passou a ser chamada de Tirol italiano, sendo proibido o uso de nome trentino. Então, muitos que migraram para o Brasil naquele período enfrentaram problemas que até hoje não foram bem resolvidos. Mas, dos sofrimentos, este foi a pequena monta, se comparado com os relatos envolvendo a saúde, os transportes, a comunicação, a educação, a alimentação e a vida em geral daquele tempo. A crise que assolou Trento há 140 anos passado atingiu um limite tão agudo que nunca havia ocorrido até então. Grande sofrimento se abateu sobre o povo, que procurou outros lugares distantes para sobreviver, abandonando parentes e até mesmo a propriedade. A média de vida não superava os 36 anos. Tamanha penúria, falta de alimentos e um volume de doenças e sofrimento daquela época. A pobreza da região trentina aumentava, milhares de trabalhadores agrícolas ficaram sem terras e moradores da cidade ficaram sem empregos. 25% dos nascidos morriam antes mesmo de completar um ano e a metade não chegava até os 20 anos de idade. Encontraram na propaganda da América uma oportunidade de deixar todo esse sofrimento para trás. A escravidão terminava no Brasil e antes esses imigrantes socorreram os fazendeiros de café, de cana-de-açúcar e do algodão. Foi assim que vimos surgir uma classe de pequenos agricultores, pequenos empresários, transformando a economia do Brasil e especialmente da região toda nossa região sul, assim também como a nossa região do município de Itaió. Os registros apontam que vieram para o Brasil perto de 30 mil trentinos, entre os anos de 1874 até 1914. A maioria era de agricultores alfabetizados, pois lá na Itália, naquela época, era obrigatório estudar pelo menos até os 14 anos de idade. Dos aspectos importantes dos trentinos está a solidariedade, a capacidade de trabalho, a coesão familiar e o envolvimento comunitário, a religiosidade. Nas colônias de trentinos é comum a formação de padres e irmãs católicas em números expressivos, fazendo assim a contribuição da Igreja na formação intelectual e alfabetização. A boa convivência com as outras etnias parece ser a maior contribuição dos trentinos, que proporcionou a mistura da população que faz a grande diferença do Brasil entre as nações. Hoje vamos brindar nossas tradições, nossa música, nossa cultura e costumes, que deixaram de ser trentinos ou até mesmo italianos, e hoje podemos chamar então de verdadeiros brasileiros. Obrigado a todos.
Na sequência, ouviremos o pronunciamento